Nesse exato momento, Brasília está às voltas com a discussão de 2 crimes no primeiro escalão do governo federal. Um deles teria sido cometido no Ministério da Educação, o outro na Caixa Econômica Federal. Um deles tem como protagonista o ex-ministro da Educação, já afastado, Milton Ribeiro. O outro tem como protagonista o, por enquanto, presidente da Caixa, Pedro Guimarães, cuja demissão já está certa, cuja troca só não foi anunciada, mas a gente acabou de falar, né, que Daniela Marques, que hoje trabalha como secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, vai substituí-lo, o Pedro Guimarães, que, portanto, a demissão já está certa. Bom, embora sejam 2 crimes muito graves, embora sejam 2 crimes que atingem auxiliares diretos do presidente da República, embora sejam 2 crimes que precisam ser apurados até o fim, embora sejam 2 crimes que tenham que ter as consequências para quem os praticou, eles são crimes muito diferentes e eu queria chamar a atenção para essa diferença. O crime praticado no Ministério da Educação é um crime de corrupção. É um crime de corrupção, com verba do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, 2 pastores picaretas, que procuravam prefeitos, cobravam propina para liberar a verba do fundo. Vários prefeitos falam sobre isso, a Polícia Federal está colhendo os depoimentos. A propina envolvia um pedido de pagamento inicial, depois um pedido de pagamento quando a verba do fundo fosse liberada. E é bom lembrar que para o Código Penal não tem diferença se você pediu e recebeu ou se você apenas pediu o dinheiro. A corrupção passiva é praticada no exato momento em que a vantagem é solicitada. Pediu, praticou. Pediu e recebeu é a mesma coisa. Então não adianta o governo, o ministro, quem quer que seja, falar, olha, cadê o dinheiro? Não. Pediu é corrupção passiva. Ofereceu para alguém da administração pública, corrupção ativa. Então não tem jeito, né? É um crime que tem tudo a ver com ser governo. É verba pública, é um crime contra a administração pública. Embora eu seja contra a ideia de abrir uma CPI, é um crime que pode ser investigado numa CPI. Eu sou contra abrir CPI porque eu acho que essa altura do campeonato o único objetivo é aproveitar a eleição para fazer uma exploração política para ter aquele desfecho que a gente sabe que CPI tem. Mas o fato é um crime que é transformar a função pública num balcão de negócios. A responsabilidade do governo, nesse caso, é direta. Os pastores viviam no Palácio Planalto, os pastores viviam no FNDE, os pastores viviam no gabinete do ministro da Educação. O governo tem que explicar. O governo tem que explicar. Não apenas os pastores, não apenas o ministro da Educação, mas o governo tem que explicar que coisa é essa, como é que esse negócio funcionava. Então essa investigação tem que ser feita, a Polícia Federal já está fazendo essa investigação. O caso migrou para o Supremo Tribunal Federal quando um grampo mostrou o ministro da Educação sugerindo que o presidente da República pode tê-lo avisado de uma operação da Polícia Federal, aquela que acabou gerando busca e apreensão e a prisão do ministro Milton Ribeiro já solto. Então, esse é um crime. Outra coisa grave, extremamente grave, nojenta, asquerosa, é a denúncia, aliás, série de denúncias de assédio sexual do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A denúncia foi feita pelo portal Metrópolis. Os depoimentos das funcionárias da Caixa são muito fortes, contundentes. Depoimentos que envolvem acusação de frases ditas pelo presidente da Caixa absolutamente inconcebíveis. Envolve acusações de toque
no corpo delas. Absolutamente inconcebível. Envolve acusações de que ele chamava funcionárias da Caixa Econômica em viagens a trabalho para que fosse ao quarto dele, sob o argumento de que tinha que levar o carregador do celular, de que tinha que levar um documento, recebia, ou pelo menos recebeu mais de uma vez, de shorts. Para uma delas falou, vai lá tomar um banho no seu quarto e volta aqui. O que é isso? Convidou para nadar junto, convidou para ir na sauna, sugeriu ato sexual nojento, canalice, vagabundo. Enfim, um camarada que precisa ser afastado do cargo imediatamente, vai ser afastado. Não afastá-lo é proteger um vagabundo. Vagabundo. Mas o afastamento dele, ao contrário do caso do Ministério da Educação, encerra a responsabilidade do governo e começa a responsabilidade do Estado. O governo, ainda que o Pedro Guimarães fosse um puxa-saco, um bajulador, babão do presidente da República, não dá para culpar, responsabilizar o presidente da República pelo crime de assédio do presidente da Caixa. A não ser que o presidente da República não demita o cara. Que não é o que está pintando. Já anunciaram até, ainda que informalmente, que já tem novo presidente, aliás, nova presidente na Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques. Então, as lambanças do Ministério da Educação estão na conta do governo Bolsonaro. Não adianta demitir o ministro da Educação, porque a história não sai. A história não sai. Se ele ficasse, seria escandaloso, mas a história não sai do governo. A história é uma história do governo. Assim como o Petrolão era uma história do governo. É do governo. O governo tem que resolver, o governo tem que esclarecer. A história do assédio, embora tenha acontecido na Caixa Econômica de Bolsonaro, não pode ser colocada na conta dele. O crime de assédio é um crime velado. No crime do Ministério da Educação, a vítima é a administração pública. No crime do assédio, a vítima são pessoas físicas, mulheres que trabalham na Caixa e que passaram a ser constrangidas. E uma vez demitido, o Pedro Guimarães, como eu falei, deixa de ser um problema do governo, passa a ser um problema do Estado brasileiro, que tem que investigar o caso, tem que processar, tem que julgar. Assédio sexual é um crime de punição até branda, hein? De 1 a 2 anos. De 1 a 2 anos. Se tiver um caso de assédio sexual, dificilmente a pessoa vai para a cadeia. Só que nesse caso, não tem um caso, não é uma denúncia. São várias denúncias. Pelo menos 5 citadas pelo portal Metrópolis. 5. Então é de 1 a 2 anos. Claro que se você tem um caso de assédio, uma denúncia de assédio, dificilmente a pessoa pega a pena máxima. Mas quando você começa a ter recorrência, a chance dele pegar 5 condenações de 2 anos pode chegar a 10 anos. Aí os advogados vão dizer que é crime continuado, que não são 5 crimes. Aí isso é outra discussão. São várias mulheres. Então, Pedro Guimarães corre, sim, o sério risco de parar na cadeia e, a se confirmar o que os depoimentos dizem, que são contundentes, esse homem tá frito e tem que estar frito mesmo, porque é um vagabundo. Então nós estamos falando de 2 vagabundos, com 2 condutas, com 2 tipos de crimes e que têm formas diferentes. Um é administração pública, outro a vítima são pessoas. E pela natureza dos crimes, você se livra dele e o criminoso é que tem que se responder. Porque é uma coisa do criminoso, do Pedro Guimarães. E, eventualmente, de algum assessor. Aliás, as matérias do Metrópolis falam em assessores que falam com as mulheres. Pode ter gente, outras pessoas envolvidas. Mas é uma coisa daquelas pessoas, não é uma coisa do governo. Do governo. O governo acaba a hora que mandar embora. O Estado não. O Estado tem que ficar em cima. Já do Milton Ribeiro, você tem uma coisa que não sai. Você pode admitir que a tatuagem continua. Achava importante a gente diferenciar essas duas coisas para entender. 2 crimes extremamente graves. Não dá para dizer qual é mais grave. Não, é mais grave o assédio sexual? É mais grave a corrupção?
São duas coisas inconcebíveis. Duas pessoas maduras, duas pessoas com cargo de chefia, dois comandantes, duas pessoas, um por quem o presidente disse que colocaria a cabeça no fogo, depois disse que exagerou, colocaria a mão no fogo. E o outro, que sabe-se lá onde colocava a mão, o tempo inteiro ele está colocando a mão, o presidente. Vai falar o que desse camarada? Porque esse camarada fica puxando o saco do presidente da República, uma coisa nojenta. Tem que se livrar dele da mesma forma e com a mesma força com que esse cara se agarrou ao presidente da República. Uma coisa, um caso realmente asqueroso, não é um caso incomum. Toda hora a gente vê casos de assédio sexual ou coisas mais graves do que o assédio sexual, né? Porque você tem etapas. É o assédio sexual, se você tem o ato sexual decorrente dessa pressão, é outra coisa, ainda mais grave. Enfim, esse caso tem que ser esclarecido, esse presidente da Caixa tem que ser demitido mesmo, para o Estado brasileiro cuidar dele e dar o destino que ele merece. Uma coisa nojenta, e livrar as mulheres da Caixa Econômica Federal desse tormento.